seria só o sacerdote responsável por manter a pureza do povo? Ou seria de cada um manter a sua pureza? E nós, como ficamos? Acompanhe comigo. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma aula de número 5 da nossa revista Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nossa aula de número 5 traz o tema Santidade ao Senhor. Desde já, primeiramente, eu agradeço a Deus pela vida, por tudo que Ele tem proporcionado para nós, por nos dar força de mais uma aula, aprendermos a respeito do Senhor Jesus. Se você está passando agora por aqui e não é inscrito no nosso canal, quero pedir para você se inscreve lá, ajuda a gente a compartilhar a mensagem de Deus e o nome do Senhor Jesus é louvado e exaltado. O nosso texto áureo da nossa lição de número 5 de Santidade ao Senhor diz assim, está no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, que diz assim, texto áureo: E ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu separei vós para serdes povo meu. A nossa verdade prática diz assim: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus, e sem ela o nosso testemunho é ineficaz. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus, sem ela o nosso testemunho é ineficaz. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 20, do versículo 1 ao número 10. Os nossos objetivos específicos dessa nossa lição de número 5 diz assim, nosso ponto 1, mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. Refletir a respeito da santidade do ministério levítico e compreender que o povo de Deus deve ser santo. Muito bem, antes de mais nada, é bom a gente entender que a santidade ela é uma qualidade, que nos faz a gente ser fiel a Deus. Buscando a santidade, a gente vai estar se afastando do mundo, se distanciando do pecado e nos aproximando da vontade de Deus. A gente sabe muito bem que a santidade é um processo que dia a dia a gente tem que melhorar, temos que aperfeiçoar e se tornar mais santo para estar mais próximo da vontade de Deus do que a vontade do mundo. A santidade é um fator essencial no relacionamento entre o homem e Deus. Nossa introdução vai dizer assim, que o livro de Levítico ela foi entregue a Israel para que esse Deus estivesse separando-se este povo de todos os povos da terra, e eles viessem a adorar, a servir, a santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquela época quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Mais abaixo da nossa introdução vai dizer assim que nessa lição veremos que Israel, através das leis, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como nação santa e zelosa e servidora por excelência. Nosso ponto 1 vai dizer assim, o estado da santidade. Nosso texto vai dizer assim, no exato instante de sua chamada, uma nova realidade espiritual, Abraão e ele e todo Israel foram levados posto como herança do Senhor, herança santa do Senhor. Tanto o patriarca quanto seus descendentes tiveram que se submeter-se a um longo processo de santificação. Percebe-se que algo interessante, desde a criação do mundo, desde lá do Gênesis, Deus quis um povo santo para si. Deus desejou muito uma comunhão especial para com homens
que andasse na sua lei. Se o homem fosse propício, fosse santo, fosse sem pecados, essa é a ideia de Deus com um povo zeloso especial, né? Deus quis um povo santo. Quando a gente vê Adão e Eva, né? Adão e Eva andavam no mesmo jardim que Deus. Eles tinham um relacionamento com Deus, só que eles pecaram, né? E por Deus ser santo e o pecado do homem ter entrado no mundo, então Deus tira eles do jardim. A santidade de Deus afasta o pecado do homem, né? Afinal, o homem sem santidade não pode andar junto com Deus que é santo e vivo. Depois, passando Adão e Eva, muitos homens nasceram e morreram, passou anos talvez, né? Talvez até gerações. Muitas pessoas morreram. Aí o Senhor Jesus escolhe os descendentes de Abraão para ser um povo santo, como está escrito na nossa lição. Sabendo muito bem que o nosso próprio Deus, ele separa o homem dos egípcios, dos senhores egípcios, das más influências dos homens egípcios, né? E ainda Deus dá lei para ressaltar o homem. Deus entrega leis para ele, para distinguir entre o puro e o impuro. E o povo, como diz na nossa lição, tiveram que se submeter a um doloroso processo de santificação. Processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, né? Mais abaixo diz assim: se lermos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificaremos que o processo da santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Para a gente entender bem, o processo da santificação na vida de um crente hebreu naquela época tinha início quanto ao amor que ele tributava a Deus. Como falado anteriormente, no tópico anterior, Deus entrega o livro da lei, para que o seu povo viesse a atingir a ideia de uma nação santa, de um povo profético e sacerdotal. E a nossa lição diz assim que o processo da santificação tinha início quando um homem tributava o amor a Deus. Eu quero ler para vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 37, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aliás, versículo 36, um homem da lei chega e pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha, Jesus ele pega lá um respaldo lá do Pentateuco de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, e diz assim: vocês têm que amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, né? Este fundamento de toda a lei também se aplica até hoje, neste presente dia da graça. Percebe-se que o amor de Deus leva o homem à santidade, como diz na nossa lição, né? Um homem, um escriba, um doutor da lei, chega e pergunta: qual é o grande mandamento, mestre? Jesus volta lá no Pentateuco, qual nós estamos estudando, e fala: o mandamento é você amar a Deus. E a nossa lição diz assim que o processo da santificação tinha início quando um crente hebreu tributava o amor a Deus. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais nos tornamos santos. A santidade como marca. Este ponto de número 3, mais abaixo, no segundo parágrafo, vai dizer assim: usufruir de todos esses privilégios, todavia acarreta-lhe uma grande responsabilidade. Se o povo hebreu deveria se sobressair pela santidade, o que não esperar da Igreja de Cristo? Sabemos muito bem que Deus, que é conhecedor de todas as coisas, sábio de todas as coisas, Ele sabe que o homem, que nós somos egoístas. Você já parou para pensar assim que a gente se ama muito? A gente se acha muito superior? A gente tem um amor tão próprio, tão grande pela gente, né? E quando a palavra de Deus diz assim: ame a Deus em primeiro lugar,
né? Quando a palavra de Deus diz que a essência da santidade é o amor a Deus, e diz para a gente amar a Deus acima de todas as coisas, pare para você pensar, é a mesma coisa que Deus dissesse para nós bem assim: vocês são muito egoístas, né? Vocês têm um grande amor próprio por vocês, né? Imagina Deus falando: vocês são muito egocêntricos, amam muito a si e pouco a mim, né? E a lição diz assim para a gente amar a Deus de todo o coração. A Bíblia diz para a gente amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? Esse amor egoísta que põe o homem em primeiro lugar, que põe o homem no centro, está errado. Temos que amar Jesus, né? Temos que amar a Deus, amar o sacrifício que Ele fez no Calvário, amar o nosso Espírito Santo. Se a gente não conseguir ter esse amor a Deus, a gente não vai conseguir chegar ao ponto da santidade. Aí a gente nunca vai ter, como diz o nosso tópico de número 3, a santidade como marca. E Deus exige isso do povo dele. A santidade no ministério levítico. Nosso tópico 2 diz assim: os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel no que tange a palavra de Deus, né? Afinal, eles eram os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante a Deus. No tópico 2.1, né, diziam que eles deviam ser ministros do altar, deveriam ser precavidos e cuidadosos, tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal. E nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física, né? A santidade exterior deles tinha que ser apta, tinha que ser homens de bom exemplo. Eu gostaria de deixar um texto bíblico que está no livro de Tito, carta de Paulo a Tito, né, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de que dizer de nós, né? Já visto, como a gente falou, teria que ser um homem de bom exemplo, e nosso apóstolo Paulo nos confirma nessa carta a Tito, onde a gente leu. Nosso ponto de número 2, santidade interior, diz assim: que o sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que posta em sua mitra, trazendo a seguinte advertência: santidade ao Senhor. É como a gente vê na nossa própria lição ainda, dizendo assim: portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior, sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo da sua santidade interior. Como dito anteriormente na nossa lição, o sacerdote ele não poderia ser santo na aparência ou exteriormente para exercer seu ofício. A gente sabe que a sua santidade exterior deveria ser um reflexo da sua santidade interior. Eles teriam que ser tão puros para que a sua atuação como sacerdote pudesse ser exercida com mais influência a ponto de alcançar a alma do povo. Eles se manter essa pureza, sustentar esse emblema de santidade ao Senhor, da santidade divina, eles teriam que combater todo e qualquer tipo da sua natureza pecaminosa. Para os sacerdotes viver em santidade, eles tinham que viver dignamente para agradar a Deus. Eles teriam que abandonar todo e qualquer item da sua geração pecaminosa como um homem para se manter à disposição do Deus vivo e santo. Teriam que se manter digno, para agradar ao Senhor. Ou seja, isso fala de devoção, isso fala de prática de vida, estilo de vida, Isso tudo aponta
para estarmos diante de Deus, precisamos andar em novidade de vida. Precisamos andar em santidade ao Senhor, viver dignamente para adorar a Deus, ser santo no seu interior. Eles teriam que ser santo, né, a ponto de o Deus que está no céu, né, Deus que vê todas as coisas, conseguir enxergar essa santidade, né? E a gente via no final da nossa lição aqui, né, que quando não ocorria essa santidade interior, a gente vê que o povo, os sacerdotes, a classe sacerdotal, deixou-se levar, né, pelo culto formal que ocasionaria a destruição de Jerusalém. Santidade e glória. Eu quero deixar um versículo da Bíblia antes da gente começar esse tópico de número 2, né, que está no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10, 11 e 18. Diz assim a palavra do Senhor, né? E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem os seus vestidos. O 11 diz assim: estejam preparados para o terceiro dia, porque o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo que está sobre o monte Sinai. De todo o povo sobre o monte Sinai. Nosso versículo 18 diz assim: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ela com fogo e fumaça, e dele subia como fumaça de um forno, se estremeceu grandemente. Né? Como a gente leu aqui no nosso ponto de número 3, santidade e glória, a glória acompanha Israel na sua peregrinação do Egito e por isso se tornou conhecido como povo, como herança do Senhor Jesus. É interessante desse texto que a gente leu, que Deus pede a Moisés para santificar o povo, né? Para depois da santificação eles verem a sua glória. A glória de Deus, por ter acompanhado o povo, por ter estado junto com o povo, essa ideia, o povo ficou conhecido como a herança do Senhor. E hoje nós, em tudo quanto nós formos fazermos, em tudo que a gente queira fazer para Deus, que a gente quer fazer para Deus, primeiramente, se a gente quer ver a glória de Deus, né, neste mundo no qual a gente vive, temos que santificar. E o Senhor requer esse processo da santificação de cada um de nós, né? Cada um de nós que aceitamos a Cristo e queremos e temos a ideia de morar no céu para um dia estarmos com Cristo, temos que procurar o processo da santificação, né? O Senhor requer isso de nós, e se a gente não corresponder a isso como cristãos, isso é o que o Senhor quer, de maneira nenhuma nós vamos ser geração santa, né? Muito menos povo adquirido e muito menos noiva do Cordeiro. Precisamos estar em santidade, procurar esse caminho, andar em novidade de vida e cada dia mais ter principalmente o amor a Deus, para a gente conseguir alcançar e corresponder ao que o Senhor Jesus nos pede. Diz assim nosso tópico de número 3: o Senhor exige de cada um de nós a santificação de nossos filhos, da nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a sua vontade. Santificação dos filhos. Deus proíbe aos israelitas expressar energicamente, apresentar os seus filhinhos como oferenda a Maloque. Nota-se que esse personagem que se dizia um deus, ou Maloque, que vem num vocabulário fenício de significando sacrifício, ou seja, sacrifício que a vítima tinha que ser consumida pelo fogo. Como dita na nossa lição e na própria Bíblia, Deus proíbe os israelitas de dar os seus filhos a Maloque, né? Dar os seus filhos a Maloque era a mesma coisa que profanasse o nome de Deus. E o próprio livro de Levítico diz assim que qualquer um que desse os seus filhos a este ser seria morto, né? Por quê? Porque os nossos filhos, a nossa própria lição diz que nossos filhos, os nossos meninos, são herança do Senhor, né? E interessante
a gente vê que essa lição é muito rica, né? É muito interessante para nós. E a nossa lição diz assim, que hoje há pais cristãos que, sem saberem, estão entregando seus filhos a Moloque. Como? Quando, por exemplo, quando adotam a política pecaminosa, criminosa do aborto, né? Quando não educam os seus filhos como recomenda a palavra de Deus, né? Ensine, pois, os seus pequeninos nos caminhos do Senhor, para que sejam pessoas de bem, e finalmente os seus filhos venham a honrá-lo como pais e mães, e somente assim poderão ser abençoados, né? Mais uma vez, a nossa revista, a nossa lição, falando a respeito da vida, a favor da vida, né? Então vamos cuidar daquilo que Deus deu. Nossos filhos, nossas filhas, nossos meninos são herança de Deus. Nosso ponto de número 2, santificação conjugal, diz assim: Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois Ele o próprio instituiu lá no Éden, a fim de preservar a integridade familiar. O Senhor proíbe terminantemente a infidelidade. Conjugal e o adultério, como diz Levítico. Seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios. Mais para baixo, nosso ponto de número 2 diz assim, né? É para a gente observar o 7º mandamento: não adulterarás. Manter o leito conjugal sem mácula é o que Deus nos inspirou, né? E o livro de Levítico não mudou. Nota-se que há uma preocupação grande, né, a respeito do casamento, né? Quando Deus define o casamento, quando Deus criou lá atrás Adão e Eva, o primeiro casal, quando Deus disse também mais para frente para o homem, né, deixar o seu pai, deixar sua mãe e unir a sua esposa, e os dois serem uma só carne, nada mais Deus estava falando, nada mais, nada menos, para que o homem assumisse um compromisso com a mulher e cuidasse dela, e a partir dali, né, ser uma grande família. É muito triste a gente observar em muitas igrejas, não todas, ainda bem, eu sei que tem muitas igrejas que vão a favor da Bíblia, a favor da família, né, a favor daquilo que Deus deixou, mas é muito triste a gente saber que existem muitas igrejas que ensinam falsa doutrina sobre a santificação conjugal, né? Procuram amenizar as exigências que o Senhor deixou, né? Dando abertura a pessoas entrarem e ficarem em casamentos ilícitos, né? Usando argumentos para negar a força da palavra de Deus, né? E tentando enfraquecer a santidade no casamento. Só para a gente lembrar, para a gente passar para o outro ponto, para a gente lembrar que os maiores homens da Bíblia, quase todos eles, perderam seu foco de santidade no momento de adultério. Então vamos preservar, como disse no tópico, a vida anterior e nossa família. Vamos cuidar dela, né? A gente já viu um pouco disso na semana passada, né? Mas vamos cuidar, vamos lutar por aquilo que Deus nos deu. E lembrando bem do 7º mandamento: não adulterarás. Não tire aquele ensinamento que Deus deixou pra gente, né? Vamos cuidar da nossa família, né? Vamos honrar aquilo que o Senhor deixou para nós, aquilo que o Senhor deixou escrito lá no templo, lá no livro de Levítico, né? E a gente sabe que o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, e Ele exige sim esse padrão de santidade. A santificação e a vontade de Deus, nosso ponto de número 3, diz assim que a santificação, ela é um processo, e Deus exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. Neste processo lento e doloroso, de todo o nosso ser tem que estar envolvido. Preste bem atenção, santificar-se não é uma opção na vida do salvo, é uma ordenança divina, e sem ela, sem a santificação, como vamos ver o Senhor? Se alguém que já chegou ao caminho da perfeição, da santidade, pudesse nos indicar o caminho, certamente eles diriam para a gente que o caminho é fazer a vontade de Deus, né? Isso nos santifica,
Isso nos conforta, porque a gente tem o nosso próprio Cristo como modelo de santidade, né? A própria encarnação de Jesus lá na cruz, ou vindo para o mundo, né? Foi a maneira que Jesus encontrou para que, como homem, ele pudesse fazer perfeitamente a vontade de Deus, fazer a vontade que Adão não quis fazer. Da mesma maneira, quanto mais fazemos a vontade de Cristo, quanto mais nos santificamos, parecemos mais o nosso Cristo e somos os pequenos Cristo aqui na terra. Santificação é opção, não é opção, é um dever de todo crente. A minha conclusão da nossa aula de hoje, eu quero deixar para vocês, mais ou menos assim: ainda que realizemos muitas coisas, não iremos progredir na perfeição se não aprendermos a negar a vontade de nós nos sujeitarmos. Só iremos progredir na santificação se cumprirmos a vontade de Deus. Só iremos progredir se a gente andar nos caminhos de Deus e procurar a santificação. Assim seremos hoje pessoas mais santas do que ontem. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, na próxima aula. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, avisa um amigo, para que a gente possa levar o nome de Jesus adiante e o nome dele ser louvado. Deus abençoe vocês, aonde vocês estiverem, e até a nossa próxima aula.